De todos vocês que acompanham a gente aqui todo sábado no Bate-Papo com Amigos. Sejam bem-vindos, quem vai assistir ao vivo, quem vai nos assistir pelo YouTube ou IGTV. Hoje nós vamos falar sobre a criação de uma instituição muito bacana, um órgão aqui em São José do Rio Preto. Muitas vezes a gente não sabe aquilo que a nossa cidade possui, não sabe as coisas boas que a nossa cidade faz pela população, pelos jovens. E vai estar comigo a Priscila Silveira, que é psicóloga judiciária, para apresentar para a gente o NAP, para aqueles que não conhecem e para quem conhece tirar as dúvidas que precisam. O NAP é um núcleo de avaliação psicológica do adolescente, do jovem infrator, um trabalho que começou em setembro de 2020, que ela vai apresentar para a gente, já que ela já está aqui. Já vamos colocar a Priscila para falar com a gente, né? Oi, Nando. Quem entrou aqui? Joyce. Oi, Joyce Naraíse, que saudade de você, que gostoso. Patrícia Calvo. Meu Deus, hoje o bate-papo tá maravilhoso. Pri, tá cheio de gente de saudade aqui, gente que traz saudade junto. Grandes alunas. Entrada da Pri. Aí, Priscila. Oi, Ana. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo você? Tudo bom. Você tá me ouvindo bem? Tá Tô me ouvindo vendo bem. bem? Tô, tranquilo, tá tudo jóia. Então, é um prazer Obrigada. tê-la aqui, né? Como a gente conversou nos bastidores, a rainha das lives. A Priscila faz live sábado, domingo, feriado, fim de semana, tá sempre trabalhando. Também se escolheu uma área que tem sempre muito trabalho, né? Ai, obrigada, viu, Ana, mais uma vez pelo convite, pelo respeito ao nosso trabalho. Você é uma querida, enfim, fui sua aluna, tenho o maior Recíproco. respeito e consideração por você. Fico muito feliz pelo respeito que você tem hoje pelo meu trabalho e pela minha profissão. Com Muito obrigada. certeza. A gente tem trabalhado bastante mesmo. E tem dado Com bastante certeza. satisfação esse trabalho, sem dúvida nenhuma. Muito respeito e muita admiração. Admiro essa área. Confesso que já tive interesse por ela no começo, quando eu estava iniciando na minha carreira, mas muito pouco, aprendi muito pouco dentro da expectativa que essa área traz, né? Então, deixa eu só tirar aqui o som do computador. Bom, e eu te convidei, né, porque eu vi que o NAP fez um ano, e como eu te disse, eu não conhecia esse trabalho, esse núcleo de avaliação, com todas essas propostas, inclusive o documento de pesquisa que você me mandou, eu dei uma olhadinha, quantos dados vocês têm, né, durante esse ano. Mais uma vez aí a ciência trabalhando em prol do jovem infrator, sendo Sim. vítima de um contexto social grave, que eu vi ali, parental, socioeconômico, bastante grave, né, Pri? Sim. Ô, Ana, desde quando a gente começou a pensar, enfim, o doutor Evandro, na verdade, que teve a ideia, né, ele fez um curso pela Escola Paulista da Magistratura, com o doutor Eduardo Rezende Mello, um juiz bastante conceituado, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo, e chamou a atenção dele um artigo específico, um artigo científico escrito por um psicólogo da Universidade de Londrina, o Alex Galo, que inclusive eu, enfim, tive o prazer de conversar de forma online, entender um pouquinho como é que foi esse trabalho que ele fez. Então, foi uma experiência dele no Canadá, e o Canadá, os tribunais, eles contratam as clínicas escolas para prestar serviço para eles, enfim, realizar avaliações psicológicas, e esse trabalho em especial, então, chamou a atenção do nosso magistrado aqui, e, enfim, que conversou comigo e a gente começou a pensar de que forma isso poderia ser viabilizado. E eu me lembrei da professora Marina Bazon, que é enfim, uma pesquisadora muito importante daqui da USP de Ribeirão, que trabalha essa temática e tem um grupo importante, o GPDIP, enfim, vários alunos de mestrado e doutorado que estudam, né, o adolescente em contato com o sistema de justiça. E ela me apresentou, então, um protocolo específico
psicológico para que a gente pudesse, então, utilizar no NAP. Mas é sempre importante a gente dizer assim, que foi pensado em que sentido a estrutura desse trabalho, né? Baseado na lei do SINASE, que é uma lei de 2012, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que visa a não judicialização dos adolescentes. Então, a gente sabe que as pesquisas mostram que a maioria dos nossos adolescentes são meninos e meninas que têm condutas transgressoras. Então, nós passamos por esse período de adolescência, que é um período mais crítico aí, e podemos cometer pequenos delitos. O número de delitos maiores, enfim, entre adolescentes é muito baixo, né? Menos de 2%. Muito embora a gente tenha, enfim, uma ideia, enfim, que é publicada pela mídia de que os adolescentes infracionam muito, né? Que essa ideia mais criminalizada da adolescência. Então, pensando considerando então o que a lei diz, né, esse núcleo foi estruturado, organizado para fazer uma avaliação psicológica dos adolescentes antes deles receberem um processo judicial. Né? Anteriormente, o boletim de ocorrência, então, chegava até a vara da infância e ele já era apreciado pelo Ministério Público, que muitas vezes já abria um processo contra esse adolescente. A partir desse trabalho, esse boletim de ocorrência, então, é registrado ali no cartório e existe, então, um despacho específico que vem para o NAP e esse despacho, então, inclusive, ele deixa claro, né, que, enfim, tenta-se evitar a judicialização, buscar práticas alternativas aí de reorganização da vida desse menino. E a gente faz essa avaliação psicológica, que é uma avaliação baseada nesse protocolo da USP de Ribeirão, que é um protocolo onde a gente utiliza entrevistas e instrumentos de avaliação específicos que já foram testados na nossa população. Né? A professora Marina Bazon, a tese de livre docência dela, é um trabalho com um inventário chamado Inventário de Jesnes, que é um inventário bastante conhecido nos Estados Unidos, acho que o segundo mais utilizado nos Estados Unidos. E é um inventário que você vai conseguir avaliar as características de personalidade, funcionamento psicológico do adolescente e sua relação ou não com o contexto infracional. Ele, inclusive, gera um gráfico interessante para que a gente possa entendê-lo, né? E os resultados têm sido bastante interessantes. Bacana. Mas já me perguntando, Ana, senão eu fico... Não, tá ótimo. Aqui é assim, a gente chama a pessoa porque quem tem a novidade para trazer, quem tem o trabalho para trazer são vocês. Eu queria dar um alô pro pessoal que está aí ouvindo a gente, né? Gostaria muito de falar para vocês, fazerem perguntas para Priscila, para a psicóloga Priscila, sobre essa área. Ela já veio para cá com a gente, né, no outro momento do bate-papo com amigos, para falar de adoção tardia, a experiência dela nessas questões, né, que são relacionadas a aspectos legais do adolescente, né, do jovem. Ela tem uma expertise muito grande, muitos anos de experiência. Então, gostaria muito que vocês participassem, fazendo perguntas. E se vocês conhecem pessoas, psicólogos, né, ou até pais, familiares, que gostariam de ouvir a respeito desse trabalho, né, vocês guardar. Aí, voltou. Dar uma Deu uma travadinha, né? congelada, deu uma travadinha. Eu queria que vocês, eu estou com o meu computador aqui embaixo, né? Quero que vocês deem um alô para dizer se está funcionando, se vocês estão ouvindo bem ou não. Tá? Vamos dando um alô aí. E eu achei interessante, né, Priscila, que você estava falando sobre a questão da judicialização, né? Alguns aspectos desses inventários, desse trabalho que o núcleo faz, antes de tomar uma decisão do que vai ser feito com esse jovem, com esse adolescente, né?
Então, eu queria que você dissesse, dentro da experiência que o NAP tem de 1 ano de trabalho, o que você notou que é feito de diferente, né? O que você notou que antes do NAP, que você já trabalha bastante tempo, né? Então, como era antes do NAP, o que você nota que melhorou atualmente? Será que dá para você dividir um pouquinho essa experiência? E Claro, manda ver. Se eu precisar, eu levanto a mão aqui, assim, que eu quiser tá bom. perguntar. E se as pessoas quiserem participar, porque a gente faz live, porque tem todo o contexto de vocês aí que estão assistindo a gente, né? Então, vocês enviem perguntas para fazer valer, para ser gostoso a gente participar, interagindo com todo mundo. Eu já quero deixar Tá um bom? abraço aí para todo mundo que está entrando, Patrícia, todos os colegas queridos. Temos um juiz importante aqui, doutor Sérgio Nogiri, de Ribeirão Preto, da USP também. Muito obrigada por estar conosco. Ai, que gostoso. Pessoal conterrâneo aí, a USP de Ribeirão, fico contente de saber, né? A faculdade Muito sempre bom. fez um trabalho muito bonito, a gente sempre fez um Sim. trabalho com crianças. A nossa paraninfa, ela escreveu livros a respeito também de creches, né? Uma nova visão de creches e assim por diante. Um trabalho muito bonito que sempre foi feito, educandário, não sei como que está o educandário lá, mas com certeza deve estar melhor do que já foi, já era, né? Quase 35 anos atrás. Então a gente tem um trabalho muito bonito de pesquisa na USP com crianças e jovens, viu, Priscila? É Que muito bom. bacana. O Que próprio bom. curso de psicologia ensina muito esse trabalho de observação, de avaliação e de condutas de tratamento com crianças e adolescentes. E eu fico super feliz que você está trabalhando com o pessoal de lá, né? Um pedacinho meu com você. Mais um pedacinho, né, É Pri? verdade. Ai, que gostoso. E o Paulo Alexandre, também um querido. Obrigada por estar conosco, Paulo. Ô, Ana, você tinha me perguntado, né, se a gente tinha percebido uma diferença. Então, a avaliação psicológica, durante o curso de processual do adolescente, então, esse adolescente recebe um processo, ele vai ter uma audiência de apresentação, depois é marcada uma audiência final de instrução e julgamento, né, assim chamada. Nesse período, é solicitado, o juiz solicita para a gente uma avaliação tanto psicológica quanto social. O que ocorre? Quando o profissional ele não trabalha com um protocolo científico, né, a gente acaba incorrendo no risco de fazer essa avaliação psicológica. Lógico, a gente tem muito tempo, às vezes, de experiência, mas ela acaba recebendo muito das impressões, e, enfim, fica uma questão muito subjetiva, critérios muito subjetivos. Quando você utiliza critérios mais científicos, e instrumentos de avaliação, você vai conseguir apresentar um estudo muito mais fundamentado e mais certeiro no sentido de ter avaliado realmente as necessidades daquele adolescente. Então, essa sempre foi a nossa preocupação, né? Fazer a avaliação mais adequada possível, atendendo às necessidades reais desse adolescente. Quando a gente fala em necessidades desenvolvimentais, seria, enfim, entender quais são as necessidades em termos de, será que ele necessita de atendimento da justiça ou ele necessita de outros serviços que não o cumprimento de uma medida socioeducativa? Então, quando chega o boletim de ocorrência, né, esse boletim de ocorrência, ele já, de certa forma, rotula esse adolescente, porque ele vem registrado, independente se desse menino ser considerado culpado, entre aspas, ou não, a gente não usa esse termo, mas vou falar aqui para ficar mais fácil para quem não é da área. Ele vem como registrado pela segurança pública, pela polícia, como adolescente infrator. E aí, você vai fazer a avaliação desse adolescente, vai fazer o entendimento das circunstâncias que levaram ao ato, ou, enfim, aquela situação que foi registrada, tentar entender melhor o que ocorreu, e em algumas situações você vai ver que não, enfim, não são compatíveis com aquilo que foi registrado, né? Mas até isso ser entendido, esse menino pode já ter levado um processo, pode ter recebido um processo, né? E aí, então, existe todo esse impacto para o desenvolvimento dele, porque uma vez registrado esse boletim de ocorrência, registrado isso no sistema de justiça juvenil, né? Uma vez esse menino vai necessitar de uma inclusão no mercado de trabalho, né? Por mais que a gente saiba que muitas empresas não vão acessar
não vão ter acesso, deve-se ter todo um resguardo com relação a algumas informações, né? Especialmente se esse menino, enfim, passou pelo sistema de justiça ou não, mas algumas instituições podem acessar, instituições militares, própria magistratura, se ele for um dia tentar ingressar, isso pode prejudicá-lo. Né? Então é muito importante que a gente consiga fazer essa avaliação, entender todos os motivos que levaram, né, ao registro daquele boletim de ocorrência, para que a gente possa ajudar o operador do direito a fazer uma definição melhor de qual caminho vai ser dado para esse menino. Então, desde quando a gente entrou... Eu achei interessante só, eu acho que encaixa exatamente no que você está falando, o que o Paulo Alexandre falou. Paulo Alexandre, por acaso, ele deu aula na Unorp comigo? Eu não estou vendo a foto, está muito pequenininha, não dá para reconhecer o rosto dele. Então, ele deu Paulo aula muitos Alexandre... anos na Unip, de Psicologia Jurídica, nosso colega então super deve querido. ser outro Paulo, deve ser outro Paulo. Ele disse o seguinte: além de ser um trabalho que humaniza o olhar aos adolescentes, os dados estatísticos são incontestáveis. Parabéns, justamente, né, Paulo? Eu também acho. Eliana, oi Eliana, que delícia ter você aqui entrando com a gente na live mais uma vez. Adoro você comigo aqui com nossos convidados, Eliana, né? Que bacana. Ah, Paulo, então é você, Paulo, que deu aula comigo na Unorp? Se for, é um querido mesmo, né? Muito bacana, muito gostoso ter você aqui com a gente. Então, mais uma congeladinha aí, a gente esperar um pouquinho. Beto, seja bem-vindo. Vocês estão me ouvindo? Como é que está o sinal para vocês? A nossa Priscila está congelada aqui um pouquinho. Estou olhando aqui a imagem do computador. Vamos aguardar para... Pessoal, Ana, hoje viu, a minha Pri? internet acho que não está ajudando muito. Não é a sua internet. Olha, há mais ou menos um mês que É. todos os meus bate-papos estão sendo assim, né? Ah, Inclusive nós tivemos... Meu som sumiu, Eliana? Voltou? Você está me ouvindo, Pri? Gente, tô se ouvindo mais... bem. Se tiver... É que às vezes entra uma mensagem para mim, Ana, agradecemos sua participação, aí não tenho só. A É, única mensagem ao concluir eu tenho que entrar de novo. Mas vamos lá, a gente vai. exatamente. Não é pronto aí, voltou, né, Eliana? Então, não é a sua internet. Eu tenho observado que é o Instagram. Então, Ah, fique tranquila, né? tá Quem bom. faz ao vivo corre riscos, não adianta. Então, a gente está aqui, né? E o pessoal fica, ouve, recomenda, fala se está ouvindo, se não está. Eu sempre peço a ajuda de todos. Maravilha. Enfim, obrigada, Eliana. Vamos retomar então desse comentário. E o Paulo é o Paulo mesmo. Não sei se você ouviu. Ele deu aula na Unip e Sim, deu aula na Unorp não, nós também. também. Que bom saber. Tinha informação. Ô, Ana, e a gente vinha falando dessa questão da avaliação, e o Paulo tocou num aspecto importante, né, desse atendimento mais humanizado. Esse é o nosso objetivo primordial. É fazer o atendimento desse adolescente da forma mais respeitosa possível, né, sem ver esse adolescente pelo seu lado infracional, né, mas especialmente considerando que ele está num período aí da adolescência. Um dos diferenciais nossos do NAP, né, a gente, enfim, baseado nessa metodologia canadense, não sei se você sabe, Ana, a gente traz os estudantes de psicologia dos últimos anos para fazer esse atendimento. Então, isso tem feito um diferencial muito grande. Esses jovens são Maravilha. atendidos por outros jovens. Então, essa questão da horizontalidade é sensacional. Então, os adolescentes, quando chegam ali, são atendidos por jovens, eles ficam muito confortáveis e tem feito isso. Essa tem sido uma diferença importantíssima que a gente tem percebido lá no atendimento. Né? As famílias, enfim, Sim, têm ficado muito tem uma satisfeitas. empatia, uma linguagem muito mais próxima, né? Uma linguagem próxima, um E é um trabalho acolhimento muito bom. diferente. Oi? Acolhimento.
Não, acolhimento, essa linguagem, e também o adolescente ele não gosta de uma autoridade mais velha, né? É da Sim, natureza do jovem de 13, 14, 15 anos, né? Às vezes até os mais velhos, existe uma certa aversão, porque muitas vezes eles vêm, né, como você trouxe naquele documento, eles vêm de uma situação psicossocial muito grave, né, muito complicada. E muitas vezes o que eles estão sofrendo é em relação aos adultos, né? Então, quando você coloca alguém que está ali no 5º ano de psicologia, que vai ser um jovem em torno de 22, 21 anos, né? Então, vai estar próximo a ele, vai estar aí saindo da adolescência, mas ao mesmo tempo dando a ele também até um modelo, né? Uma expectativa. dúvida. Você falou uma coisa importante, né? Às vezes, uma coisa que acontece com o adolescente, que muitas vezes, eu não sei se você tem essa porcentagem, ele é apenas usado, né? Ele é usado por outros adultos, criminosos de baixíssimo grau, ou melhor, criminosos de alto grau de criminalidade, e aí a vida dele toda, né, é prejudicada. Então, se ele quiser entrar no serviço militar, se ele quiser fazer alguma outra coisa, ele está limitado por essa avaliação, né? Então, essa humanização que o Paulo falou é bem bacana É muito por conta importante. disso, de você conseguir reinserir muitas vezes esse jovem para conseguir ter uma vida normal, como todos nós, como é direito de todos nós. Você falou 2 vezes menino, né? Isso é proposital, porque existe um índice maior de meninos, ou você, quando você fala menino, você está generalizando a adolescência. Fala pra gente isso, que eu fiquei curiosa. Eu estou generalizando, enfim, é lógico que internacionalmente, no nosso país, os meninos infracionam mais do que as meninas. Mas eu estou usando no geral e depois eu vou falar um pouquinho para você os resultados que a gente tem em relação às meninas, né? Não sei se eu já posso adiantar agora. As meninas, Ana, quando você faz atendimento delas, né, a gente percebe que 33%, pelo menos aqui no NAP, tem vida marital, 25% já tem filhos, e os atos, o registro de atos infracionais, às vezes, especialmente relacionados à questão enfim, delas serem autoras do ato infracional, na verdade, elas, quando você faz a avaliação, elas são vítimas, especialmente em situação de violência sexual. Esse é um dado importante que chamou nossa atenção. Então, meninas que supostamente que sofreram violência sexual e acabaram, então, por esse agressor acabou registrando, na verdade, um boletim de ocorrência contra elas, fazendo uso dessa situação, inclusive, para prejudicá-las. Então, esse Meu foi um Deus. dado bastante importante que a gente obteve aqui. Mas o NAP ele tem feito diferença, especialmente assim, esse documento que eu te enviei, nós tivemos 57% dos adolescentes sem processo depois que ele foi implantado. Isso é muito positivo, especialmente porque a gente faz uma divisão, esse é o objetivo também, um dos objetivos principais do NAP, é fazer uma divisão dos adolescentes que têm engajamento infracional, que a gente chama, daqueles que não têm. Quando a gente fala em engajamento infracional, são Isso, o que que quer adolescentes, né, dizer? na teoria de criminologia desenvolvimental, que a USP de Ribeirão, enfim, trabalha, uma teoria de um canadense, Marc Leblanc, e essa teoria, ela faz essa divisão, e não é uma divisão no sentido de você estabelecer um perfil crime do menino, não é essa a intenção, nem fazer uma divisão pejorativa, nem dizer esse é criminoso, esse não é, mas, de novo, reforçando, né, fazer uma divisão para você conseguir entender quais são as necessidades de cada um desses adolescentes, para que você separe aqueles que necessitam da justiça daqueles que não necessitam. Então, quando a gente fala em engajamento infracional, ou vocacional, são meninos que começam a infracionar, meninos ou meninas, muito cedo, e o número de atos delitivos vai sendo uma quantidade muito grande durante a sua trajetória desenvolvimental e de forma variada. Então, começa às vezes com atos infracionais mais leves e eles vão tendo um poder, enfim, ofensivo muito maior. E, além disso, são adolescentes que têm uma associação muito forte a pares infratores, a pares divergentes.
Então, essa questão do contexto comunitário é uma questão muito importante. Quanto mais associação, mais amigos infratores esse adolescente tem, né, pior, enfim, em termos de desenvolvimento para ele. Né? O fator comunitário, associação a pares infratores, é um fator de risco muito grande para o cometimento de ato infracional. Muito mais, a literatura diz, muito mais do que problemas familiares. Então, aquele adolescente que se envolve, isso é interessante, né? Muito embora você tenha adolescentes que têm uma estrutura importante familiar, é lógico que a família sempre é muito importante, mas a associação, especialmente nesse período da adolescência, que ele está muito mais vulnerável, tem esse desejo de fazer parte do grupo, né? Essas dificuldades que a gente tem de baixa autoestima, quando você não é aceito ou não se percebe aceito por um grupo, né? Especialmente entre esses meninos, a chance de cometimento é muito maior para os atos delictivos. A Eliana, a doutora Eliana Cabreira, colocou para nós aqui, né? Não temos como receber um adolescente que tenha cometido delitos mais sérios, mas podemos ajudar de outra forma, né? Eu não entendi muito bem, não sei se você entendeu o que ela quis dizer. Não temos como receber um adolescente que tenha cometido delitos mais sérios, mas podemos ajudar de outra forma. Não sei, talvez Né? ela esteja falando... Adriana, oi, Dri. Aqui. A Eliana depois está pedindo passar o contato para você, o contato dela para você, né? A Eliana trabalha com medicina, ela é médica, né? Trabalha com saúde comunitária, né? É bacana, assim, vocês duas se comunicarem. Ótimo, é um prazer. Desculpa, eu só estou vendo o pessoal que entrou aqui, Natália, né? Adriana Botarelli, ai que colega bacana, estou aguardando você aqui no bate-papo, Adriana, nós temos muito o que falar, né? Equipe da Fundação Ana, lê a outra. Conosco. A Eliana está dizendo que tem uma outra. Ah, tá, entendi. Deixa eu ler aqui pelo computador que eu consigo ler melhor. Aí, eu entendi aqui o que ela está querendo dizer, Priscila, desculpa. Ela mandou uma mensagem antes que eu não vi. Não vi. Peraí que eu já acho. A Eliana disse. Lá em cima. Ué. Bom. A educação não sei, pelo menos eu tive formal. a impressão, Ana, que será que ela está dizendo em relação às questões dos adolescentes primários, né? Aquele adolescente às vezes comete um ato infracional, a gente pode fazer uma primeira orientação para evitar que ele, enfim, desenvolva esse engajamento, o que a gente chama de delinquência persistente, né? Eu não sei, pelo menos, não sei se ela confirma pra gente. Cuidar. Oi, Lu. A Lu chegou. Não, eu acho que ela estava falando, eu achei a mensagem dela aqui, né? Ela tá falando do... Ela falou do escotismo, inclusive, bacana aqui, ó. A educação não formal como um movimento escoteiro, no meu caso de 18 a 21 anos, desde que tenha suporte financeiro nas atividades necessárias, mais o acompanhamento de vocês pode ajudar? Eu acho que ela tá colocando o trabalho de vocês juntos, né? Porque eu acho que ela está dizendo, não temos como receber esse jovem, né? Ela repetiu aqui na pergunta, né? Então ela não tem como receber no escotismo, Eliana, é isso? Ela vai respondendo aqui, depois eu vejo direitinho. Eu não sei porque no computador eu não achei. Porque eu entro com outro perfil meu. Ela está dizendo que aqui. sim. É esse mesmo. A educação não formal como um movimento escoteiro, que seria uma educação informal. No caso dela, ela é chefe escoteira de jovens de 18 a 21 anos. Desde que eles tenham suporte financeiro nas atividades necessárias e mais o acompanhamento de vocês, pode ajudar? Eu acho que é isso mesmo, né? Ela está querendo de saber se dá para unir esses dois tipos de trabalho. Né? Sem dúvida nenhuma. A partir do NAP, a gente pensou juntamente com alunos da psicologia, do direito e da medicina, e aqui também a gente tem o Alisson, que é um querido nosso, que é um aluno do direito,
da Unip, a gente criou um projeto chamado Projeto Ratione, que é um projeto para trabalhar a prevenção de atos infracionais. Então, no NAP, a gente... Desculpa, Priscila. Projeto Repete. Ratione. Inclusive, a gente tem uma... Ratione. Ratione, existe uma página no Instagram, e é um projeto muito importante que recebeu agora pouco, a gente recebeu a autorização da Secretaria Municipal de Educação para que a gente iniciasse, então, com uma escola piloto, Darcy Ribeiro, esse trabalho de orientação para professores, para equipe gestora e, no ano que vem, para alunos e professores sobre as questões infracionais, né? Porque a gente encontra muitas dificuldades, às vezes, em diferenciação entre o que é ato de indisciplina, ato infracional. E, às vezes, alguns boletins de ocorrência são registrados, encaminhados da escola para a vara da infância, né? Problemas esses que poderiam ser resolvidos no âmbito escolar. Então, enfim, é uma proposta interessante. Depois eu quero conversar. Eliane, você, enfim, pode ser nossa parceira aí nesse projeto tão importante que a gente tem. Com certeza. Mas, fazendo esse gancho, quer dizer, com o NAP, o projeto Ratione, ele só foi criado especialmente quando a gente tem essa estatística que a gente encontrou, que esses meninos com engajamento infracional, eles acabam fazendo uso de substâncias com 12 anos e infracionando com 13 anos. Essa é a idade média. Quando a gente compara com o grupo geral, infrator, com engajamento, e aqueles adolescentes sem engajamento, né, um ano mais tarde, então. Então, sempre esse adolescente que tem esse perfil mais de se envolver com atos infracionais, com uma possibilidade maior de persistência nas condutas delitivas, ele infraciona um ano mais cedo e faz uso de substâncias um ano mais cedo. Então, essa faixa etária de 12, 13 anos, né, alunos de 5º ao 9º ano, seria essa faixa etária que a gente precisa, essa população que a gente precisa trabalhar, no sentido de orientar sobre atos infracionais, evitar, né, fazer uso de substâncias, programas de prevenção que a gente precisa pensar junto às escolas, para que a gente, então, tenha como resultado maior depois um número menor de atos infracionais registrados na vara da infância. Gente, são crianças, né, Priscila? São 10, crianças, 11 anos. É criança isso. ainda, pré-adolescente. O direito, né? O direito considera o adolescente a partir dos 12 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E a criança... 10, 11 são até são 11 anos ainda. e 11 meses. Na saúde a gente sabe que é diferente, né, Ana? A Organização Mundial de Saúde diz que um adolescente, enfim, a idade estabelecida é a partir dos 10 anos, né? No direito é a partir dos 12 anos, então o adolescente... E aí esse adolescente, para ele, enfim, tanto medidas protetivas podem ser determinadas pelo juiz, como medidas socioeducativas, que são essas medidas que a gente tem para esse adolescente que infraciona, né? Esse adolescente que vai necessitar de uma reflexão sobre um ato infracional, né? Esse ato que é importante aí, que ele precisa ser cuidado pela justiça, no sentido de que Maravilha. um ato delitivo. A Eliana está colocando aqui, né? Aliás, mesmo que não haja infração, me disponibilizo a receber jovens de 18 a 20 anos para o desenvolvimento de jovens no movimento escoteiro. Aí ela colocou o clã, né? O clã OSC, que é o nome do grupo dela. Conheçam o movimento escoteiro. Eliana, nós já combinamos que você tem que vir falar sobre o movimento escoteiro aqui, né? Gente, eu não sei como que a Eliana dá conta de tudo que ela faz na vida. Ela é professora da FAMERP, ela trabalha com essa parte de perícia, ela tem um movimento escoteiro, milhões de coisas que ela faz. Depois eu vou colocar, viu, Eliana? Nós estamos com uma parceria com a faculdade, né, Ana? Até você citou a FAMERP. A gente falou até agora dos contextos externos, quer dizer, família, contexto comunitário, amizades. Mas em termos de característica de personalidade, né, o que se tem é que esses adolescentes, quando eles têm ponto de vista do funcionamento psicológico, uma tendência maior à impulsividade, não tem muito controle da raiva, essa busca incessante pelo prazer, sem muita avaliação e responsabilidades, ele acaba infracionando muito mais,
né? E aí, né, nesse sentido, a gente observando que muitos desses adolescentes que a gente atende têm essa dificuldade de manejo e controle de raiva, a gente pensou junto com a clínica de psicologia da FAMERP, com a assessoria técnica da equipe da USP, da professora Marina Bazon também, um programa específico para tratamento, atendimento de adolescentes com essa dificuldade. Tá? Então, o NAP também já tem feito os encaminhamentos para esses adolescentes para que a gente possa cuidar dessa questão. Essa foi uma parceria incrível, né? O programa de manejo de raiva e controle da impulsividade é hoje um programa importantíssimo no mundo todo, é um dos programas mais importantes para ajudar adolescentes que cometem atos infracionais. Então, a gente espera, ele começou agora recentemente, os alunos acabaram de ser capacitados. A gente espera que esse programa possa, de alguma forma, depois ser estendido para outras universidades, também para outras clínicas e escolas, para atender cada vez mais esses adolescentes nossos de uma maneira melhor. Eu estava falando sobre o educandário, né? Agora eu estou vendo aqui a Mimi, Mariângela, que falou com a gente o livro que ela escreveu sobre a ansiedade na adolescência. Ela, que é a minha colega, né? Que estudou comigo, morou comigo em Ribeirão, ela que trabalhou no educandário, né? E ela estava falando agora, batendo palmas, né? Elogiando esse trabalho, essa sua fala, né? É bacana, né? E a questão. E a Iliana tá apaixonada por você aqui, ó, tá? Que coloca as coisas pra gente, né? Doutora, isso é muito sério e perpassa muitas áreas. Ótima área que essa parceria abraça, com certeza, né? Com certeza, Eliana. A psicologia é psicologia, né, Eliana? Você sabe. A Eliane vai ser minha grande parceira. Eu acho que eu sou uma... Só se eu posso dizer que eu sou uma militante da adolescência, porque eu sempre, assim, particularmente, os outros estudos nossos, né, dentro da justiça, né, são estudos também bastante criteriosos, mas me incomodava, né, um pouco o uso até dessa avaliação nossa psicológica, até pelo assim, o não uso talvez, né? A gente talvez não conseguisse apresentar dados mais importantes ou robustos para o operador do direito tomar decisões. Então, eu acho que faltava um pouco mais, né, em termos científicos, para que esse trabalho, né, essa avaliação para o adolescente beneficiasse o próprio adolescente. E aí, quando a gente vem com esse trabalho, com esse protocolo científico, a professora Marina Bazon, de uma forma muito generosa, confiando no nosso trabalho, que ela cedeu os direitos desse protocolo para a gente. Nós somos a única comarca no país a ter esse protocolo. Então, a gente tem várias instituições, que é um protocolo que pode ser utilizado nas medidas socioeducativas, né, por equipes que acompanham meninos que estão em liberdade assistida, na internação, mas ela, enfim, forneceu para a gente. E tem sido um trabalho incrível, tem me dado muita satisfação, especialmente porque é um momento assim que eu acho lindo, né? Viver a adolescência é um dos momentos mais importantes que a gente tem. Essa visão equivocada que a gente tem desse período, ser um período aborrecente, que o bom senso utiliza, né? Porque é um período de muitas mudanças hormonais. A doutora Eliana, que é médica, enfim, vai poder dizer pra gente, né? Sabe muito bem sobre isso. E todas essas questões vão impactar, né, esse período e mudanças tantas que ocorrem, e a gente precisa conhecer um pouco mais, né, tanto o direito quanto a psicologia, a medicina. A gente tem poucos médicos pediatras, bem, especialmente aqui no nosso município, que trata, né, do adolescente. Então a intenção, sem dúvida nenhuma, é ter um olhar cada vez mais dedicado a essa população, para que ela seja vista e atendida da sua melhor maneira possível. Né? E quando a gente faz essa divisão, Ana, e eu insisto em dizer que é uma divisão importante, para saber esses meninos que precisam ficar ali sendo acompanhados pela justiça daqueles que não precisam, né? A gente teve, dos meninos de uma amostra de 82 inicial que a gente fechou, a estatística, a gente já atendeu mais de 132 meninos, o protocolo total. Mas quando a gente fecha a primeira estatística de 82, né, 68% não teve engajamento infracional. Ou seja, 68% dos nossos adolescentes não necessitaram de processos ali, né? Enquanto que 32%, né, enfim, foram caracterizados com esse perfil de engajamento.
Quando a gente faz essa seleção, né, que é uma seleção importante, necessária para o bem do adolescente, a gente, de maneira criteriosa também acaba, e respeitosa, inclusive acaba desafogando as equipes de execução. Né? As equipes de execução são essas equipes do município, psicólogos e assistentes sociais que acompanham esses meninos nas medidas socioeducativas. Então, às vezes a gente tem estatísticas, às vezes eles dizem para a gente, olha, nossa, tem 300 meninos sendo acompanhados nesse mês aqui em liberdade assistida. E às vezes a gente tem 3, 4 profissionais no máximo para fazer esse acompanhamento. Então, será que a gente consegue uma efetiva medida? Então, quando a gente consegue dizer para eles, ó, né? Oi? Falando. Só um minutinho, Pri. Claro. Não, deu uma congelada, né? Que você estava dizendo que às vezes a gente tem 3 ou 4 profissionais. Acho que você poderia continuar daí. Para fazer o acompanhamento, né, das medidas socioeducativas, especialmente em meio aberto, liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade. Né? Então, se você processa muitos adolescentes, né, além de um custo altíssimo que você vai ter, né, para o município, esse menino essa intervenção pode não ser efetiva no final das contas, né? A chance desse menino reiterar em atos infracionais pode ser grande. Né? Então a gente precisa ter realmente aqueles adolescentes indicados com a necessidade desse atendimento para que as equipes consigam, né, dentro da sua realidade ali, também prestar, né, o melhor atendimento. E a gente tem trabalhado uma sinergia tão grande que as equipes de execução todas ficaram tão entusiasmados com o NAP e com a teoria que a professora Marina Bazon trabalha, a forma como ela trabalha, que eles acessaram, enfim, entraram em contato com ela, acessaram o grupo e ela tem prestado uma série de serviços aqui, todos gratuitos, eu sempre digo, é a universidade oferecendo, dando um retorno, né, para a sociedade. Então, ela faz a nossa capacitação, né, a equipe dela, todas as quintas-feiras à noite, de forma permanente. Tem capacitado as equipes do CAPES AD, né, o CAPES que trabalha álcool e drogas. Auxiliou, então, e tem auxiliado, tem uma aluna de pós-doutorado que está na coordenação desse programa de manejo da raiva e impulsividade da FAMERP. Agora, as equipes da execução também entrarão em contato com ela, a gente vai se reunir tão logo para que esses programas, enfim, que a gente tem trabalhado aqui em Rio Preto, possam fazer parte do plano individual de atendimento desses adolescentes que já estão em cumprimento de medida socioeducativa. Né? Então, isso tem sido muito positivo. Eu acho que é o município todo junto, trabalhando a mesma linguagem, né? Falando de uma teoria em que acredita que o adolescente, em sua maioria, é um adolescente normal, que comete, enfim, transgressões, e que essas transgressões, em sua maioria, ficam restritas ao período da adolescência. A professora Marina Bazon esteve até recentemente conosco aqui nesse evento do NAP, em comemoração ao NAP, e ela mostrou, quer dizer, desde a década do século XIX, os gráficos, né, as faixas de idade crime, né, quer dizer, eles têm um pico ali na adolescência e depois tende a cair. Né, e isso, até os pesquisadores mais atuais continuam mostrando essa mesma figura, né, com taxas altíssimas de problemas no período da adolescência, com uma queda. Né? Então, essa relação idade-crime é muito interessante ser observada e deixa muito claro que nós temos que não criminalizar realmente esse período. Né? E aí, Ana, essa avaliação, se você me permite falar um pouquinho, né, é uma avaliação que ela está baseada em 5 eixos principais. E que eixos são esses e que contextos são esses? São contextos que, uma vez prejudicados, são fatores de risco moderados, graves para cometimentos de atos infracionais. Então, um dos contextos é o contexto familiar, onde a gente vai avaliar as relações familiares, se esse menino cumpre com tarefas em casa. Geralmente existe ausência paterna, né? A gente encontrou, especialmente entre os engajados, mais de 80% desses adolescentes que têm engajamento infracional, eles não têm a figura paterna participando ativamente da vida deles, né? É uma questão que chama bastante atenção. Então, nesse contexto familiar, se avaliam todas essas questões.
onde ele mora, como é que é o território dele, se é um território vulnerável, se tem traficância no bairro onde ele mora. A Depois a questão da gente avalia... comunidade, né, que você Oi? falou. A questão Sim, da comunidade que você sim, falou, né, que é que muito influencia os importante. pares com quem ele anda, né? É Sim, feita toda essa avaliação. isso. No contexto de saúde, a gente vai avaliar qual serviço de saúde que ele utiliza especialmente, né? Como é que está a condição geral de saúde, se ele tem uma referência, alguma UBS em Rio Preto, se é um menino que recebe atendimento de saúde, mas especialmente também se ele já usou drogas, né, entorpecentes, substâncias lícitas ou ilícitas, o álcool também, com que idade, se existe alguém na família que tem, que faz uso, que tem problemas de saúde, e também as questões de saúde mental. Se é um menino que já passou por serviços de atendimento no CAPS, atendimento psicológico, fez uso de medicação. Então, é um contexto bastante importante. Depois a gente entra no contexto que é o escolar, para avaliar a evasão, né? Quer dizer, se esse menino está muito tempo. E, de novo, eu insisto, os meninos que têm engajamento infracional, geralmente são meninos, adolescentes, meninos e meninas, que às vezes estão afastados já há um tempo, mais de um ano da escola, ou tiveram muitos problemas com a questão do contexto escolar, né? Dificuldades de relacionamento com professores, né? Geralmente nesse sentido mesmo, dificuldades nas relações e satisfação até com esse local, né? De frequentação, questões pedagógicas também importantes, defasagem. E aí, importante, falando dessa questão da escola, a gente tem um núcleo de práticas restaurativas aqui na Vara da Infância. E existem duas profissionais voluntárias, né? A Ângela Secato, que é a pedagoga, inclusive já trabalhou no Gato de Botas. E é esses meninos que a gente suspeita que tem alguma dificuldade, algum déficit intelectual, a gente encaminha para esse núcleo e eles fazem a avaliação mais específica, mais aprofundada dessas questões, inclusive mostrando que esses adolescentes não têm condições de cumprimento de medida socioeducativa. Então, nós já encaminhamos 10 adolescentes e se constatou que eles têm dificuldades nas funções executivas. Então, é um dado bastante importante que prejudica, inclusive um menino com uma suspeita fortíssima de autismo. Né? Se esse menino é encaminhado, então, representado para cumprimento de medida socioeducativa, ela não vai ser efetiva. E aí a gente, Exatamente, então, não vai adiantar não nada, vai né? adiantar, né? Aí a gente também faz uma avaliação do contexto infracional como um todo. Aí tem uma entrevista específica que chama entrevista autorrevelada. E é importante sempre dizer, Ana, que todo esse protocolo, a gente precisa de uma super capacitação para poder aplicá-lo, né? A gente não pode, não são instrumentos que são comercializados, são instrumentos que dependem de muita capacitação, entendimento da teoria para que a gente possa bem aplicá-los. De uma autorização. Muita responsabilidade, isso é importante. Ótimo. A Muito bom. entrevista autorrevelada, ela permite que você faça uma avaliação de quando esse menino começou a infracionar, mesmo que sejam delitos que não estão registrados na segurança pública nem no judiciário. Uhum. E aí você vai me dizer, nossa, Priscila, mas o menino vai contar tudo, desde quando ele começou a infracionar, ele vai juntar prova contra ele, né? Por que é tão importante? A gente sabe que em psicologia, quer dizer, os comportamentos anteriores geralmente determinam, né, enfim, a nossa conduta, né, A atual e história de futura. aprendizagem, né? Isso. A gente vai... É importante o entendimento desses aspectos todos, de como esse menino, quando ele começou a infracionar, onde ele começou, quantas vezes ele já infracionou, para que a gente possa fazer esse entendimento da definição do engajamento infracional. Se a gente não faz isso, a gente não consegue fazer um entendimento realmente verdadeiro de quem é esse adolescente que a gente está atendendo e avaliando. Né? Então, é uma compreensão necessária para que a gente possa pensar qual intervenção vai ser feita para ser ofertada para esse menino, né? Ou sugerida para esse menino. E por fim, a gente então fala. Ah, tá, não, termina os Não, eu 5 só ia itens, falar o depois eu te falo. último eixo, que é o eixo do funcionamento psicológico, que está baseado especialmente no inventário de Jazzes. Então a gente vai encontrar essas características, né, de personalidade, né? Se esse menino então tem mais tendência a impulso, tem mais tendência à raiva,
a relação dele com figuras de autoridade. Então, a gente tem muitos meninos que têm dificuldade em lidar com figuras de autoridade, não respeita, né, a autoridade. E é um instrumento também que nos dá alguns indicativos, suspeita de que esse menino possa ter um transtorno de conduta ou um transtorno positivo desafiador. Lógico que a gente não vai fazer o diagnóstico, mas ele nos dá possibilidades de pensar nesse diagnóstico e a gente faz esse encaminhamento, né, para ver se quando os resultados, enfim, os dados são mais altos ali em termos de faixa de normalidade, né, ultrapassa a faixa de normalidade, a gente consegue fazer esse encaminhamento. Esse instrumento é muito sensível, um instrumento excelente. Quando você compara com a entrevista, enfim, ele consegue pensar muito bem as características de personalidade do adolescente. É muito interessante esse inventário. Não, excelente. A pergunta que eu ia fazer, ela continua pertinente nesse último item, né? Que eu achei brilhante, quer dizer, o aspecto comunitário e familiar, o aspecto de saúde biológica, saúde mental, educação, né? E essa última questão que você colocou também, né? E aí a minha pergunta é o seguinte: vocês fazem todo um levantamento, inclusive muitas vezes ele pode trabalhar em termos da prevenção, né? Até. Por quê? Porque a partir do momento que vocês estão trabalhando todas essas questões da avaliação do que aconteceu com ele, né? Ele chegou até vocês através de ter feito alguma coisa errada, né? E quando vocês vão atrás de descobrir o que é que está acontecendo no background dessa criança, desse jovem, vocês vão fazer um olhar para todo esse contexto, né? Como você falou, volto a dizer, né? Saúde, escola, família, comunidade. Então, o trabalho de vocês pode trazer uma avaliação de todo esse contexto da cidade, dos jovens da cidade, né? E aí é onde eu ia falar. Então, o jovem vem até vocês devolvem tudo isso para os serviços, e os serviços dão respaldo para vocês quando ele precisa de uma melhoria no sistema de saúde, escola, familiar, muitas vezes até de infraestrutura sanitária. Como eu não sei se essa pergunta é uma pergunta assim, você vai responder até onde você pode, mas eu gostaria de saber se existe já um núcleo de continuidade, porque a gente tem avaliação e tratamento, a gente tem serviço primário, secundário e terciário, né? Então, a recuperação desses problemas que podem ter levado, né? Aqui, o Paulo Fantinatti, deixa eu ver se já aproveito e te passo essa daqui também. Do ponto de vista de prevenção ao uso de drogas, o PROERD ainda atua nas escolas? Tem estatísticas sobre quais políticas preventivas proporcionam melhores resultados? Paulo também é estudante de psicologia, já falou com a gente aqui. Acho que o que o Paulo está falando, ele está falando de uma instituição também, então acho que dá para você juntar as duas coisas. Responde a do Paulo primeiro, depois... Tá bom. O Paulo, eu não tenho conhecimento ainda se o PROERD está atendendo ou não, né? Mas eu, de novo, falo, enfim, sobre o nosso projeto aqui, que é o projeto Ratione, junto com os alunos da psicologia, do direito e da medicina, né? Nós temos uma aluna da Faceres conosco, no sentido de trabalhar essa orientação sobre o uso de substâncias, atos infracionais, diferença entre atos infracionais e atos de indisciplina. É um projeto bastante importante. Agora, no dia 31 de agosto, junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi lançado um selo, que é um selo até idealizado aí pelo Dr. Evandro Pelarim, em favor do adolescente longe do ato infracional. Então, todo dia 31 de agosto, a gente vai fazer uma grande campanha no município para a prevenção de atos infracionais, né? Alertar a população sobre o que é um ato infracional, como prevenir, né? A importância da prevenção de atos divergentes. E essa é uma questão muito importante, a gente precisa ter, eu desconheço nacionalmente qualquer campanha nesse sentido, então acho que esse foi um ganho que a gente teve muito importante aqui no município, e a gente precisa falar mais sobre o assunto, né? Mas os CAPs, enfim, Ana, você tinha perguntado sobre os serviços, né? Os serviços que a gente tem, os equipamentos que a gente tem para atender, né? Esses adolescentes. E depois, acho que o NAP foi criado, os serviços sempre são serviços muito bons, acho que a gente tem uma equipe, né? Serviços de proteção no município excelentes, né? De prestação de serviços de saúde mental, sensacionais, com profissionais excelentes.
Só que, Isso. novamente, são profissionais, as equipes são muito pequenas, né? Então, a gente tem contado com as universidades, com os alunos, né, dos últimos anos aí para fazer esses atendimentos, que são supervisionados. Mas os serviços, eu acho que eles têm se preocupado. Depois que o NAP foi criado, eu tenho percebido que a gente tem conversado muito mais, tem formado uma equipe muito grande, uma rede muito grande, buscando realmente o benefício desse menino, né? Evitar que esse menino infracione novamente. Então, a gente tem buscado aí reuniões frequentes com CREAS, quando essa família precisa de serviços, né, de algum serviço, de algum benefício governamental, eles são encaminhados para o CRAS tem se dedicado, o CAPS, a gente tem um CAPS único AD aqui em Rio Preto, mas tem se dedicado a um serviço mais especializado para os nossos adolescentes. Então, a gente tem percebido uma mudança nesse sentido dos profissionais de participarem cada vez mais Maravilha. desse sistema para poder, enfim, ter esses adolescentes melhor atendidos, assim. Excelente. A doutora Simone Seco veio também, né? Ela esteve conosco no bate-papo com amigos e ela colocou mesmo, né? Rio Preto tem esse atendimento secundário de CAPS e CRAS muito diferenciado, né? Então eu quis justamente que você trouxesse essa realidade, porque eu acho assim, existe muita gente para criticar, né? Mas a Sim. nossa cidade ela tem um diferencial. Inclusive eu tenho muitos alunos, né? Então, eu tenho alunos no CAPES, eu tenho alunos em UBS, eu tenho aluno em UPA, eu tenho você, olha só, né? Eu tenho muitos alunos que a gente acaba sabendo, e colegas também, né? A Ellen, ontem mesmo conversando com a Ellen, ela está num CAPES, eu falei que você ia dar entrevista, Ellen Santana. Então, assim, muita coisa que a gente sabe que tem sido feito. E fora as universidades, nas faculdades, né? Os centros universitários em Rio Preto, que são muito bons, né? Eu mesma, minha realidade de 15 anos como supervisora clínica, né? Então a gente sempre atendeu e quando eu dava supervisão de psicologia da saúde, a gente trabalhava muito, né? Inclusive, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, já pensou se meus alunos do CAPS tivessem condições de estar junto hoje com esse serviço do NAP e do Ratione, né? Que coisa gostosa. Super bom. Então, assim, está sempre evoluindo, né? Não é só a tecnologia que evolui e muda constantemente. Eu acho que tem muita coisa bonita, tem Eu muita acho coisa. Eu que sou tão grata de você estar que aqui com a bom, gente Ana. explicando Eu tudo também isso. sou. Fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque a gente tem visto os profissionais muito interessados nessa questão da ciência. Os profissionais, às vezes, a gente vai ficando institucionalizado também, né, Ana? Você entra, existe uma. Você, de certa forma, se acomoda um pouco com o seu trabalho. Então é bom a gente ter sempre esse entusiasmo, essa vontade de fazer uma diferença, especialmente para esse usuário nosso, né? A gente precisa ver essa pessoa bem atendida. E os serviços, então, no geral, eles têm buscado também essa ciência. A gente tem percebido, acho que a partir do NAP também, essa busca incessante que eu tenho aí de tentar mobilizar, né, o município para vir junto com a gente, para estar do nosso lado, pensando uma adolescência melhor. Você percebe os profissionais muito interessados, enfim, quais são as intervenções em termos de evidências, né, baseado em evidência científica, quais são as intervenções que dão certo no CAPES, né? Será que essa intervenção que eu fiz há tanto tempo, ela está realmente funcionando? Né? O que funciona? Por exemplo, a professora Marina Bazon tem um manual de mais de 300 intervenções, né, Imagina, isso baseadas em tudo evidência. longitudinal, né? Sim, então, né, a gente precisa buscar, né, enfim, esses profissionais que fazem ciência e a gente se atualizar para que a gente realmente apresente um serviço muito melhor para aquele que necessita, né? São os nossos Ai, que usuários. delícia. Que delícia, que live inspiradora, né? Que live inspiradora da gente conhecer melhor, da gente ouvir pessoas, como você está trazendo para nós aqui, essas questões de como as coisas funcionam, do que existe, né? Então, muito bom. Nossa, sem palavras, né? Logo que eu vi você falando sobre o NAP no Instagram, eu já pensei, falei, meu Deus do céu, eu não conheço esse trabalho. Por favor, conta pra gente o que que é isso, como funciona, né? Os benefícios. Isso. Olha, Pri, muito obrigada por representar a psicologia de uma forma tão linda, né? Nessa área aí, primária e secundária, e também terciária, né? De reabilitação que você tem, todo esse trabalho que você faz com a adoção tardia. Putz,
Muito obrigada e muito obrigada por ser tudo isso, por fazer tudo isso e vir aqui contar pra gente. Imagina, eu que agradeço, Ana, teu carinho. Enfim, Ai, gente. hoje você é responsável, grande responsável, você sabe disso, pela minha formação profissional também. Sou muito grata a você por isso, né? Pela pessoa ética que você é, responsável, profissional, modelo importantíssimo. E pessoa do Muito bem, né? Que tem obrigada. competências e habilidades assim, pessoais maravilhosas. Então, muitíssimo obrigada por ter Obrigada, dado a gente. oportunidade de a gente falar. É um serviço que está montado, estruturado aí. A gente espera que ele possa ser expandido aí para outras comarcas, quem sabe mais para frente, outros colegas também. Eu sempre digo, né? Eu dei o pontapé inicial, mas outros colegas depois, com o tempo, podem conduzindo também o trabalho. E é isso. Muitíssimo obrigada mesmo. E eu agradecer muito os meus alunos, que eu sou muito grata a eles, que sem eles eu não seria nada. São, enfim, umas gracinhas que estão sempre comigo, muito dedicados, não faltam nas reuniões. E nem nas Tem um lives, amor porque eu pelo tenho NAP impressão. que... Hã? Eu tenho impressão que não faltam das lives também, porque eu vi alguns nomes aqui que eu tenho impressão que são estagiários seus, Não, que são são muito alunos, né? afetuosos, eles têm uma É, visão muito humanizada da adolescência também. E um amor no NAP, que acho que é o que me motiva a cada dia, ter esses adolescentes trazendo essa alegria no judiciário, que é um local, né, de muitos conflitos, de muitas dificuldades. Quando a gente tem esses alunos trazendo vivacidade, jovialidade, enche a gente de entusiasmo e de vontade de trabalhar mais. é. Muito obrigada. Só Obrigada. colocando a Lu, né? A Lu ficou aí com a gente até o fim, falando que é muita competência numa live só, né, Lu? Quando a Lu tá com a gente também. Aliás, o bate-papo com amigos traz muita competência. Eu estou muito orgulhosa desse trabalho. Ontem a Ellen também conversou comigo, falando, né? Quantas pessoas, se nós virmos, hoje é a 69ª Que bom. live. São Ana, precisa virar 60. livro, hein? Eu já te falei, precisa virar Você livro. já falou. Pri, não faz isso, Pri, você me deixa com peso na consciência. Você e a Luciana, vocês me fazem e falam, meu Deus do céu, que horas, né? Mas olha, depois que eu Quem conversei sabe? com você, eu já trouxe o meu caderno para cá, viu? Já trouxe para cá para ver o que, que eu faço. Então, é muito rico, né? O pessoal que foi entrando mais tarde aí, olhem para trás, revejam o início dessa live, todo esse conteúdo que a Priscila trouxe para nós. Muito obrigada a todos vocês que participaram, que ouviram, vocês que vão ouvir depois, né? Que vão ouvir pelo YouTube, vai ficar disponível no meu YouTube, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes, no meu IGTV, a Priscila vai divulgar também. Então, vale a pena conhecer todo esse serviço, né? Toda essa atenção primária, secundária e terciária que é dada ao nosso jovem adolescente na nossa cidade, que a gente se orgulha muito. Então, estejam sempre atentos, estejam sempre a fim de buscar mais conhecimento, participarem mais da cidade. E você foi muito inspiradora, Priscila, nesse contexto, né? Fico muito orgulhosa pela sua representação. É isso. Então, tá bom. Mais Espero alguma todos coisa? vocês uma hora lá na Vara da Infância e Juventude, tá bom? Deixo um grande abraço, um Isso. beijo. Obrigada. Outro. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos vocês. Um beijo e até a próxima. Ah, Beijo. sábado que vem, pessoal, não teremos bate-papo com amigos devido a uma questão profissional, pessoal minha. Mas no outro sábado já está marcado, vai ser muito interessante também com um jovem adolescente. Eu vou deixar aqui a peninha, a curiosidade, Legal. vocês não têm ideia. Vai ser um menino de 17 anos que vai falar comigo. Que legal. Muito bacana. Não vou perder. Não no próximo sábado, no outro. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Beijo, Obrigada. Pri. Beijo. Obrigada, obrigada, Tchau. obrigada.